Se você é a pessoa que está sempre cansada, começou a observar um aumento de gordura no corpo, mesmo não tendo mudando os hábitos, se acorda às 3 da manhã ou acorda exausta, se fica mais agitada à noite do que durante o dia, se tem muita oscilação de humor e cansaço, principalmente no período pré-menstrual, essa live é para você. Porque hoje a gente vai falar de cortisol e como ele está relacionado com os seus sintomas. O que ele pode estar manifestando. O que pode estar piorando esse seu cortisol, que pode estar muito alto, muito baixo ou desregulado. E a gente vai falar de algumas estratégias simples que podem ter uma ação muito importante na parte do cortisol. E o que é importante nós sabermos sobre cortisol? Primeiro, que cortisol não é nem ruim nem bom. A questão é o problema é quando ele está desregulado, assim como todos os outros hormônios que eu falo sempre aqui para vocês, estrógeno, progesterona, testosterona, insulina, todos eles vão estar em equilíbrio e vão ser bons, e em desequilíbrio eles vão ser ruins. E isso é uma grande questão. Agora, o que vocês têm que sempre lembrar? O cortisol é produzido por um eixo que chama HPA, ou hipotálamo, pituitária, adrenal. O cortisol é produzido nas adrenais, que é um órgão que fica próximo ali dos nossos rins. Na verdade, em cima ficam as suprarrenais. E nesse processo do hipotálamo, pituitária, adrenal, ele é um processo regulador do corpo. Ele vai dizer pra gente agir ou pra gente parar e descansar. E basicamente são esses estímulos que o corpo entende que ele precisa agir a todo momento que levam o corpo a ter um desequilíbrio da parte do cortisol. O que pode nos levar a ter um estímulo de agir a todo momento? Geralmente, quando a gente pensa em cortisol, a gente imagina o processo do estresse, a gente resume tudo ao estresse. A gente imagina uma agenda lotada, a gente imagina uma mãe tendo que lidar com todas as coisas, a gente imagina uma pessoa sem tempo, né? Até o que é valorizado pela nossa sociedade. Isso também é um fator, é um importante fator, e a gente pode até conversar aqui um pouquinho hoje sobre como o comportamento da mulher, que traz várias crenças, piora muito essa desregulação do cortisol. Mas existem outros fatores que podem estar nos levando a ter uma desregulação do cortisol, mesmo quando a gente não sente que está nessa correria, nessa agenda lotada. E são esses fatores que às vezes são fatores mais fáceis da gente agir, da gente começar a sentir o corpo a se restaurar. Porque os problemas nem sempre a gente consegue se livrar deles, mas fatores que estão ao nosso alcance, que a gente consegue entender que estão impactando nesse modelo do nosso corpo de estar sempre agindo e nunca se permitindo descansar e relaxar, é o que desequilibra esse eixo que a gente chama de eixo HPA, que basicamente é o sistema simpático, que faz a gente agir, e o sistema parasimpático, que faz a gente parar. E esse equilíbrio é tão importante que quando a gente está muito desregulada, existem estudos que mostram essa curva. A gente muitas vezes não consegue mais voltar para o nível basal. Então, isso explica porque pessoas que tiveram traumas no passado, às vezes estão sempre em estado de alerta, porque elas não conseguem mais, ou têm muita dificuldade, né, de retornar para o nível basal. Então a pessoa não, mas tem muita dificuldade de desligar esse sistema de ativação e entrar no sistema parasimpático de relaxamento. Algumas coisas, eu quero que vocês me contem algumas coisas que vocês estão sentindo e que vocês entendem que tem uma causa óbvia aí pra vocês. Então, estou me sentindo muito cansada e passei já por um período de estresse, ou tenho um bebê pequeno. E as coisas que pra vocês não são óbvias. Então me contem o que pra vocês tem causas óbvias de uma conexão de alteração do cortisol. Então, por exemplo, a gente pode dar um super exemplo que afetou a população de forma mais abrangente, que foi o Covid. Por que muita gente teve tanta alteração do Covid, né? Apesar de ser um processo de também alterar as mitocôndrias e ter um grande impacto da nossa saúde a longo prazo, mas todo tipo de infecção, processo infeccioso, gera esse estresse para o corpo de se adaptar. Isso também pode gerar alteração do cortisol, levando a uma depleção de energia a longo prazo. Mas deixa eu ver o que vocês estão me contando. Muita indisposição à tarde e dificuldade de dormir à noite. Esse exemplo da G tá perfeito, porque essa questão daquele cansaço, muitas vezes um cansaço depois do almoço, ou por volta das 4 da tarde, ou por volta
das 11 da manhã, que bate aquela leseira muito enorme, e aí chega na hora de dormir, que é tudo que você ficou pensando o dia inteiro, você não consegue dormir. Esse é típico do que a gente chama de cortisol invertido. E para explicar para vocês o que é o cortisol invertido, a gente tem que entender o que é o cortisol não invertido. Então, o que é esperado? É esperado que logo que a gente acorda, a gente tenha o que a gente chama de CAR, é o Cortisol Awakening Response. Ou seja, logo que a gente acorda, dentro de 30 minutos após a gente acordar, é esperado que a gente tenha um pico de cortisol. O que esse cortisol vai fazer? Vai fazer a gente acordar, vai fazer a gente levantar, vai estimular o nosso intestino para começar a funcionar, por isso que a gente tende a ter vontade de fazer cocô pela manhã. Vai começar a literalmente acordar o nosso corpo. E aqui a gente já entra em alguns detalhes. Para que essa liberação de cortisol aconteça, eu não posso ter um alto nível de melatonina pela manhã. Por isso que muitas pessoas que tomam melatonina têm muita dificuldade de acordar pela manhã ou passam a ficar muito indispostas pela manhã. Aonde tem cortisol, não tem melatonina. O cortisol vai estar sempre ligado ao sol e a melatonina sempre ligada à lua. O cortisol sempre ligado ao dia e a melatonina sempre ligada à noite. Se você é aquela pessoa que acorda e não abre a janela do seu quarto e logo que sai de casa põe um óculos escuro, você está inibindo a sua liberação natural de cortisol. Porque a gente precisa dessa ativação da pituitária para estimular a liberação também do cortisol e começar a acordar pela manhã. Outro ponto. Vamos supor que você acordou às 10 da manhã no final de semana. Você vai ter uma liberação de cortisol igual? Não. Por quê? Porque o cortisol ele tem uma liberação ótima até às 9 da manhã. Naturalmente, o nosso cortisol vai ter um pico entre 6 e 7 da manhã. Se você acordou às 10 da manhã, você não vai ter esse pico de cortisol logo que você acorda. E é por isso que muitas vezes no final de semana, mesmo podendo descansar mais, a gente tende a se sentir às vezes mais lenta, mais lesada, com aquela energia ruim. Eu odeio essa sensação. Porque você não teve esse estímulo correto de cortisol pela manhã. Um dos motivos. Porque você inverteu o seu ciclo circadiano. Isso que ela comentou, de ter essa indisposição à tarde, ou vou prolongar aqui também, estender para uma indisposição pela manhã e estar muito agitada à noite, é a inversão desse cortisol, ou seja, você tem uma liberação de cortisol muito baixa durante a manhã e ao longo do dia, seja pelos estímulos errados, então você ficou consumindo café ao longo do dia para dar conta desse cansaço, você teve mais vontade de comer doce justamente porque você tá com um cortisol muito baixo, você ficou depois em um ambiente com uma luz artificial à noite e você passa a ter esse pico de cortisol à noite. Por mais que vocês me falem, Pri, isso é porque eu realmente sou da noite, né? Eu sempre estudei à noite, trabalhei à noite. A gente tem as pessoas que têm a cronologia um pouco diferente, mas essa cronologia muda em questão de meia hora. Não é uma questão assim, tem pessoas que nasceram para viver à noite. Na verdade, tem pessoas que têm o cortisol invertido, ou seja, o cortisol desregulado há muitos anos, talvez desde criança. Talvez era uma criança que estudava à tarde, chegava à noite e à noite era um agito em casa e ia dormia 1 da manhã. Ou depois na faculdade, fez faculdade à noite, depois começou a trabalhar, trabalhou à noite. Então o seu cortisol está invertido e adaptado para você funcionar durante a noite. Mas isso, infelizmente, em nenhum momento é positivo. Porque a gente desregula os outros hormônios que são só liberados durante a noite, como a melatonina, como o GH, então vamos prestar atenção aí em desregulação de cortisol em crianças que não estão crescendo, porque estão com pico de cortisol à noite, ficam assistindo TV no período da noite, estão num ambiente familiar que tudo acontece à noite, jantam tarde, comem em um ambiente muito iluminado, vão para o shopping às 10 da noite, não tem essa noção do entardecer do dia. Então tudo isso altera GH, melatonina e os antioxidantes naturais que a gente libera no nosso corpo, principalmente glutationa. Então você entra em um processo já de síndrome metabólica, que a gente chama, né? Que é o primeiro passo para ter o diabetes, primeiro passo para envelhecimento precoce e por aí vai. Então essa desregulação do cortisol é um ponto super importante também para a gente entender
que é um desequilíbrio do cortisol, mas a gente consegue ajustar isso principalmente com estímulos muito simples, que a gente vai falar logo mais. TPM muito longa. Vamos falar um pouquinho do período pré-menstrual, então? Então, assim, a TPM, no geral, está relacionada mais a um desequilíbrio entre estrógeno e progesterona. Então, geralmente, quando a gente tem muitas flutuações de estrógeno e não tem uma progesterona sustentando o suficiente, a gente tem os sintomas pré-menstruais. Mas qual a questão aqui? Quando a gente tem um nível mais baixo ou insuficiente de progesterona, a gente diminui a nossa capacidade de ter neurotransmissores mais calmantes. E por mais que isso possa parecer uma confusão na sua cabeça, é esperado que no período pré-menstrual a gente esteja com mais foco, mais concentração e mais calma, porque é quando a gente vai ter mais estímulo para a produção dos canais de GABA através da progesterona. Infelizmente, isso não acontece por uma questão de hábitos, por uma questão nutricional e por uma questão de desconhecimento dos nossos hormônios femininos, mas o que é esperado seria isso. Quando a gente tem uma redução dessa nossa capacidade de se acalmar, de se tranquilizar, a gente também deixa o nosso eixo HPA, que é o eixo que responde às situações de alerta, mais ligados. Então, no período pré-menstrual, se você está com um desequilíbrio de progesterona ou se você está no período de transição hormonal na perimenopausa, onde já tem uma queda normal de progesterona, o seu cortisol vai ficar muito mais sensível. Por isso que quando eu falo de alimentação cíclica, eu falo que o período pré-menstrual é o momento da gente focar em estabilidade, porque vai estar tudo muito flutuante. Cortisol, estrógeno, glicemia, tudo muito flutuante. E a única coisa que traz estabilidade para tudo isso, que não flutua nesse período, é a progesterona. Olha só que legal. Ah, Pri, mas será que eu não tô conseguindo produzir progesterona porque eu tô muito estressada? Também é super possível. Como tudo, eu tenho falado muito disso, dos ciclos que são uma bola de neve no nosso corpo, né? Que são os ciclos viciosos. Uma coisa piora a outra, que piora essa mesma coisa. E por assim a gente continua. Mas, se você tem um pico de adrenalina ou de cortisol, então vamos começar pelo pico de adrenalina, tá? Vamos supor que você tá no seu trabalho e o seu filho se acidenta de uma forma muito grave na escola, ou que você de repente é chamada para uma reunião e você é demitida. Você vai ter um pico de adrenalina aqui naquele momento. Por mais que a sua progesterona esteja boa, você esteja produzindo bons níveis de progesterona, pode ser que naquele momento você menstrue de forma antecipada. Por quê? Pico de adrenalina diminui a nossa capacidade de conectar a progesterona nos receptores dela. Já vivi isso uma vez que eu fui fazer uma cirurgia no dente. E eu, gente, por mais que eu peça um monte de exame pra mim mesma, eu não gosto de agulha, eu não gosto de nada, né, desse tipo de intervenção. Eu tava super nervosa ali enfim, eu tomei só um calmante, mas não era uma cirurgia de anestesia geral. E na hora que acabou a cirurgia, eu menstruei, a cadeira tava manchada, porque era um período que eu não era pra descer, né? Então provavelmente vocês já passaram por isso também, de ter tido um pico de adrenalina, um pico de estresse e a sua menstruação ter se desregulado ali, ter se adiantado, tá? Mas o oposto também pode acontecer. Eu posso ter um momento onde eu tô tão com esse cortisol aumentado, e a gente já vai falar de outros fatores que podem aumentar o cortisol, além dessas questões emocionais e de vida. E esse cortisol, a molécula, pensem numa pecinha de Lego, tá? A pecinha de Lego que eu vou usar para fazer o cortisol é a mesma pecinha de Lego que eu vou usar para fazer a progesterona. E a gente só tem 5 pecinhas de Lego. E geralmente para usar o cortisol eu uso 2 pecinhas de Lego e para fazer a progesterona eu uso 3 pecinhas de Lego, por exemplo. Mas naquele momento você tá precisando tanto, você tá tão em estado de alerta que você tá produzindo muito cortisol. Então você pegou todas as pecinhas de Lego para fazer o cortisol. E aí a pecinha de Lego que você precisava para fazer a progesterona não está disponível, tá? Então, em termos bioquímicos, isso chama roubo da pregnenolona, ou seja, a rota metabólica, a base que a gente usa para fazer o hormônio do cortisol é a mesma base que a gente usa para fazer o hormônio da progesterona. E isso pode, sim, impactar, por exemplo, na sua capacidade de ovular. Então, as coisas realmente estão muito conectadas, muito ligadas. Ó,
A Hilde falou irritada e cansada, a Verena sonolência durante o dia depois de um período de muito estresse. Então, esse irritado e cansado é o clássico do arquétipo da Atena, que é o que eu chamo, dentro dos arquétipos hormonais, o arquétipo do cortisol alto. É bem isso, você tá agitada e cansado ao mesmo tempo. Você não consegue desligar, mas tudo que você queria era ter uma boa noite de sono. E aí por isso que você deita no travesseiro e às vezes não consegue dormir, ou acorda às 3 da manhã. E geralmente vem junto desse processo da progesterona baixa. Então eu já tô irritada, já tô cansada. Eu não tenho nada que é calmante no meu cérebro para me ajudar a acalmar. Quais são os ciclos que naturalmente a gente entra, que são ciclos viciosos, que vão piorar um pouquinho essa questão? Hilde, daí você me conta se faz sentido para você. Primeiro, se eu tô cansada, eu vou tomar café. Eu tenho que dar conta do dia. Tenho que treinar, porque falaram que é bom treinar. Eu tenho que resolver a minha vida, cuidar do meu trabalho, dos meus filhos, da minha casa e tudo mais. Com esse consumo de café constante, a gente vai tendo um estímulo de cortisol com mais frequência ao longo do dia. Eu perturbo um pouco esses picos naturais de cortisol. Então eu falei pra vocês que a gente tem o primeiro pico, que é dentro de 30 minutos após a gente ter acordado. A gente tem o segundo pico, que é por volta das 4 da tarde, que é um pico já bem menor. E a gente tem o terceiro, né, uma leve, na verdade nem é uma elevação, é pra ficar bem baixinho ali depois à noite. Então se a gente teve esse pico muito baixo logo pela manhã, chega às 11 da manhã, você já tá destruída. Aquele horário que você tá muito cansada, aquela leseira que baixa no horário do almoço. Esse só vai voltar lá às 3 da tarde. Então é bem típico esse processo desse cansaço que nos leva a consumir o café e acaba piorando um pouco mais esse ciclo. Principalmente no período pré-menstrual. O que acontece no período pré-menstrual? Como eu falei pra vocês, a gente fica mais sensível a essas situações de estresse, mas a nossa detoxificação de cafeína, ou seja, a nossa eliminação de cafeína demora mais, podendo demorar até 10 horas. Então se você tomou café ao meio-dia depois do almoço, às 10 da noite, você ainda vai estar com esse café lá na sua corrente sanguínea. Para quem é metabolizador lento, como eu, mais ainda. Às vezes para quem é metabolizador rápido, vai um pouco mais acelerado, mas de forma geral, tanto para os metabolizadores lentos quanto os rápidos, no período pré-menstrual, a gente tem uma lentidão nessa detoxificação de cafeína. E por que isso acontece? Porque o mesmo carrinho de trem, o mesmo vagão que eu uso para pegar as coisas da cafeína e jogar ela para fora pela minha urina, eu uso esse mesmo vagão para pegar os meus hormônios e jogar eles para fora. E no período pré-menstrual é o momento que a gente tem mais hormônio no nosso corpo. É o momento que a gente está com a progesterona, que ela é muito mais alta do que o estrógeno, uma quantidade muito maior, e aí a gente está com o estrógeno alto também. Então é um momento de plenitude hormonal que a gente fala. E como todo hormônio que eu produzo, eu preciso eliminar, detoxificar. Então, se eu tô tendo muito trabalho para eliminar esses hormônios que estão em maior quantidade, eu não vou conseguir colocar tanta cafeína para fora assim. Esse é o primeiro ciclo vicioso que a gente tem que prestar muita atenção, se não tá piorando esse nosso pico de cortisol e essa irritabilidade. Segundo, é quando vem acompanhado com doce. Naturalmente, se você tá irritado durante o dia, cansada, não tá conseguindo dormir, naturalmente você vai ter mais vontade de comer doce. Por quê? Porque a gente naturalmente tem mais resistência à insulina e naturalmente a gente busca por mais prazer. Lembra que o nosso corpo precisa relaxar, descansar, ele tá sem nutrientes de relaxamento. Então naturalmente você quer mais prazer. E qual é um dos prazeres imediatos mais fáceis que a gente tem? Doce. Por isso que é tão viciante, por isso que tem todo esse conflito do doce, por isso que quando a gente tá cansada, é um relato que eu escuto hoje mesmo, eu escutei, eu só quero chegar à noite e ter o meu momentinho de prazer, com ninguém me incomodando e comendo meu doce. Então, quando a gente tem esse estímulo do doce, e a gente vai e respeita esse estímulo, mas sem saber de estratégias mais específicas, a gente acaba causando o tal dos picos de glicemia. E lembra, o eixo HPA serve para regular o nosso corpo. Se a gente tem um aumento muito grande de açúcar no nosso corpo, o que esse eixo vai falar? É basicamente um alerta. Pensem lá naquele filme no Divertidamente, é como se girasse o alerta e falasse: Tom! Galera, tem muito açúcar aqui. Se esse açúcar continuar desse jeito na corrente sanguínea, as nossas células vão morrer, né, vão ficar todas caramelizadas, que é a hemoglobina glicada. Então a gente tem que dar um jeito de colocar esse açúcar para algum lugar agora.
E tudo isso gera um estresse no corpo, que é um estado de alerta. Então, mais uma vez, você tem um estímulo de cortisol. E olha só como as coisas estão conectadas. Se você tá cansada, você come mais doce. Se você come mais doce, você piora a sua TPM. Eu já vou falar por quê. Piorando a sua TPM, você fica ainda mais cansada, porque tudo, né, tá flutuação de humor, tá difícil de lidar com a vida, então a gente entra nesse embolo, tá? Tem um estudo muito legal, que é o estudo do voodoo. Se vocês quiserem testar e fazer esse teste também, vocês me contem, depois vocês me mandem uma fotinho de como que ficou o voodoozinho de vocês. Então eles pegaram mulheres e deram um bonequinho desses de voodoo pra elas, né? Eu não sei como é boneco de voodoo, mas enfim, um bonequinho pequenininho. E eles pediram para que essas mulheres fossem espetar o voodoo toda vez que elas estivessem irritadas. E eles acompanharam essas mulheres no período pré-menstrual. Em paralelo a isso, eles estavam acompanhando a glicemia dessas mulheres. Hoje a gente tem esses monitores de glicemia, né? Quem nunca viu eu falar sobre isso, ali no meu destaques tem. Alguns anos atrás eu usei, recentemente eu usei de novo, tenho usado com os meus pacientes, o monitor constante de glicemia. E o que eles viram, gente? As mulheres que mais espetavam os voodoozinhos eram as mulheres que tinham mais flutuação glicêmica. Porque a gente já sabe, e isso já é claro cientificamente, de que quando a gente tem alta e queda de glicemia, a gente fica mais irritada, a gente fica com mais ansiedade, a gente vai ter mais flutuação de humor, justamente porque o nosso corpo a todo momento busca a estabilidade. E quando a gente tira ele da estabilidade, ele precisa fazer um trabalhão, ele sofre um pouquinho para voltar para a estabilidade. Então todo esse alerta que ele solta é esse processo de voltar para a estabilidade. E com isso a gente também tem mais um fator de piora de cortisol aí. Treino em excesso também piora? Também piora, gente. Eu vou até falar melhor, assim. Treino que não respeita o descanso e principalmente se não come de forma adequada. A gente vê, por exemplo, em atletas, né, que eles precisam treinar, é parte do trabalho deles. Se não tem o descanso adequado, eles fazem lesão. Atletas mulheres que não comem adequado entram no processo de amenorreia, entram no processo de fadiga, né? A fadiga está muito próxima ao quê? A depressão. Vamos pegar lá aquela atleta olímpica da ginástica olímpica maravilhosa, que não foi nas Olimpíadas do ano passado. Como que é o nome dela mesmo? Ela estava no processo de depressão. Tudo bem que tem, assim, uma baita de uma exigência, né, gente? Uma baita de uma pressão que impacta demais nisso. Mas dá pra gente considerar também se não tem um overtraining ali, né? Tem até estudos falando especificamente, vamos quebrar aqui uma barreira pra vocês, tá? O que reduz cortisol, principalmente em atletas? Ou a gente pode traduzir, nem todo mundo aqui é atleta, mas tem muitas mulheres que treinam o suficiente para serem consideradas atletas, tá? Alguns pesquisadores falam acima de 150 minutos por semana, a gente já pode te considerar no padrão de atleta ali, dos padrões nutricionais. O que reduz esse cortisol? Consumo de carboidrato. E aí, o que vocês olham, né, no Instagram e vão seguir? As dicas de homem. Treine em jejum. E quando eu falo pra não treinar em jejum, principalmente no período pré-menstrual, não tô falando pra você fazer um omelete com 3 ovos, tá, gente? Comer 2 fatias de pão e treinar às 5h30, sendo que você vai treinar às 6. Não é isso. É algo que pode ser muito simples e te dá esse suporte pra já quebrar esse pico de cortisol. Então, quando você fica sucessivamente em estímulos muito intensos, combinando com hábitos que ainda pioram esse cortisol, como é o caso do treino em jejum, como é o caso da cafeína, só vou tomar um cafezinho antes de treinar, dá conta. Uma aluna me escreveu justamente isso essa semana: Pri, eu preciso tomar o super coffee antes de treinar, porque senão eu não dou conta. Por que ela não dá conta? Porque ela tá com cortisol baixo e esse café tá camuflando esse cortisol baixo. Então, a longo prazo, vai chegar um momento que você não quer mais treinar, que você tá indo forçada, até o momento que você reduz o desempenho porque o cortisol baixou demais. Então, se a gente tem esses estímulos acumulados, tô treinando em jejum, tô consumindo cafezinho ao longo do dia ou em jejum, morro de vontade de comer doce às 3 da tarde, como de estômago vazio, não descanso o suficiente e ainda faço restrição porque eu me sinto culpada porque eu comi o doce, né, ou porque eu quero, sei lá, perder mais gordura, mais peso. Tudo isso é estímulo para aumentar cortisol, tá? E tudo isso é muito delicado
para nós mulheres, e principalmente mulheres depois dos 40. Por quê, Pri? Ou na faixa ali, às vezes pode ser nos 38, tá? Por quê? Porque a gente já tá naturalmente perdendo progesterona, então eu tenho mais estímulo para ficar mais vulnerável ao cortisol. Porque o meu metabolismo tá mudando, e aí eu começo a acumular mais gordura, geralmente por predominância estrogênica, e eu quero perder essa gordura, então eu vou usar de estratégias que vão colocar o meu corpo nesse estado de alerta, treinando muito, fazendo restrição calórica, treinando em jejum, e isso vai aumentar ainda mais o meu cortisol. E porque geralmente é um momento de vida com muita demanda. Ou tem filho, ou já tem uma profissão ali que tem mais responsabilidades, ou tá num processo de separação. Então a gente junta tudo isso no período dos 40 a mais, que é um baita estímulo para desregulação de cortisol. Se a gente não tiver atenta, com um conhecimento de às vezes pisar no freio, tanto de repassar demandas, mas também de não usar estratégias que vão piorar isso, a gente mergulha ali na desregulação do cortisol. Tá? Eu não sei se alguém se identifica com isso, já se identificou com isso, mas é uma questão muito importante. Então, a questão de acordar de madrugada, né? Então, às 3 da manhã, a gente tem um leve aumento de cortisol, um leve aumento. Mas tem até um vídeo aqui no perfil sobre isso. Se você já tá com o seu cortisol cheio, né? Então, a gente tem um leve aumento. Vamos supor que era pra estar aqui e ele aumenta aqui. Mas se você já tá aqui e ele aumenta, é o suficiente pra te fazer acordar, né, nesse período típico que é às 3 da manhã. Então, a gente precisa estar trabalhando para ir esvaziando esse cortisol, tá? Qual que é um ponto bem importante quando a gente fala de cortisol, principalmente metabolismo, estética? O cortisol, ele é um estímulo pra gente, basicamente pra gente sair correndo, sair fugindo. O que nosso corpo precisa quando a gente precisa sair correndo, sair fugindo? De muita energia. O que é energia para o nosso corpo? É essa glicose disponível. Então, o que o cortisol naturalmente faz é deixar muito açúcar no nosso sangue, mesmo que você não esteja comendo nada. Ele vai colocar açúcar para dentro do seu sangue. Ele vai fazer o fígado liberar o estoque de açúcar que tem lá. Ele não vai deixar esse açúcar entrar nas células. É um combo perfeito para estímulo de formação de gordura, para acúmulo de gordura, principalmente na região da barriga. Por isso que muitas pessoas às vezes não comem nada e estão ganhando peso. E talvez se ela colocasse ali uma refeição que tem um carboidrato saudável, seria uma alternativa para ela dar uma reduzida nesse cortisol e não ter tanto estímulo assim, tá? Então olha só que contraditório que pode parecer, né? Eu tô com uma glicemia muito alta, mas eu não tenho uma insulina super alta. Eu tô querendo perder peso, mas o que vai te ajudar talvez nesse contexto é justamente colocar fontes de carboidratos saudáveis, tá? Não tô falando para comer, sei lá, um donuts à tarde, mas colocar ali fontes de carboidrato saudável, que pode ser um sanduíche de frango, que pode ser uma salada de algumas frutas que não sejam super doces com castanha, que pode ser um iogurte com aveia, tá? Então isso muitas vezes vai trazer essa regulação do nosso cortisol. Quando o sono é sempre relacionado após refeição, eu já penso mais na parte digestiva também. Tá? Eu penso mais nessa parte digestiva. Outra característica aqui da Gabi: dificuldade de concentração, muita mudança de humor, agitação noturna, dificuldade de acordar, tá? Eu até agora falei muito do cortisol alto, agora eu quero falar um pouquinho do cortisol baixo. O que é o cortisol baixo, gente? É uma pessoa que já teve cortisol muito alto. Basicamente é isso. Todo mundo que tem o cortisol baixo já teve o cortisol alto. Basicamente é como se você tivesse gastado toda a bateria. E o que está envolvido nesse gastar bateria? Depleção de nutrientes, principalmente. É aquele momento onde você começa a ter sintomas depressivos. É aquele momento onde você não tem mais vontade de fazer nada. Que tinha coisas que você gostava antes, mas que não te dão mais tanto ânimo. Aquele momento que tudo parece difícil. Nossa, tenho que lavar a louça e arrumar a cama. Putz, que difícil. Nossa, tenho que resolver isso, ir atrás de uma burocracia, de um documento. Putz, que difícil. Então é aquele momento que você realmente, assim, tá sentindo uma areia movediça, né? Tá tudo muito, muito depletado mesmo. Geralmente vem com depressão de nutriente muito intensa. Qual que é o meu ponto de vista pra gente mudar esse contexto? Conduta tradicional, usar cortisona. Qual o problema da cortisona? Quando a gente tem algo disponível no nosso corpo de forma pronta, a gente diminui a produção natural daquilo. Além dos efeitos colaterais, né, de inchaço, ganho de peso, alteração imunológica, a gente diminui a nossa capacidade de se restaurar. Porque no nosso corpo a gente tem um mecanismo que é muito importante, que se chama feedback negativo. Ou seja, eu enchi o meu copo
Quando eu encho meu copo, eu falo, ó, não preciso de mais água, tá? Já tá cheio. Basicamente é isso que acontece a todo momento no nosso corpo. Produzir hormônios da tireoide que chegaram na minha célula. Meu corpo vai falar o que, ó, não precisa estimular mais, não precisa produzir mais TSH, já tá suficiente aqui. Produzir cortisol, ele vai falar lá pro meu cérebro, ó, não precisa produzir mais, já tá suficiente aqui. Então, quando eu venho com um hormônio externo, eu diminuo essa capacidade de restaurar, de regenerar. E muitas vezes eu não trato as deficiências que estão junto dessa depleção do cortisol, como é o caso, por exemplo, de vitamina C, de ácido pantotênico, que é B5, de cálcio, magnésio, potássio, às vezes sódio, tá? Então, quem tá no cortisol alto, por exemplo, vai ter a vontade do doce para se acalmar, para relaxar. Quem tá no cortisol baixíssimo tende a ter a vontade do sal e das coisas super gordurosas. Pri, eu nunca gostei de salgadinho, mas agora, nossa, tudo que eu quero é um pacote de Ruffles. Nossa, eu morro de vontade de comer um hambúrguer no meio da tarde. Então, essa coisa muito do sal, porque de fato a gente depleta esse sódio ao longo do tempo com toda essa disfunção de cortisol, tá? Então, esse é um ponto muito importante, gente. Porque quando a gente tá com cortisol alto, o que a gente quer é não chegar nesse extremo do cortisol baixo. Porque depois que acaba a pilha, demora um pouco mais pra gente se restaurar, demora um pouco mais pra gente se recuperar. É possível? É. Mas a gente tem que trabalhar como se a gente estivesse trabalhando com um idoso, onde tudo é muito restaurativo, onde tudo a gente tem que tomar muito cuidado de não exceder. Então, ficou sem dormir uma semana, ou fez atividade física de forma muito intensa, né? Então, tudo a gente vai estar focado nesse processo restaurativo. E o que vem junto disso? Queda de imunidade, às vezes dificuldade de perder peso ou dificuldade de ganhar peso, também pode acontecer. As deficiências nutricionais impactando na produção de hormônios, queda de cabelo, né? Toda essa parte do humor, da depressão, da saúde mental, muito conectada com esse cortisol muito baixo. Então, pontos bem importantes pra gente ficar atenta e atuar antes de chegar nessa depressão mais intensa, mais grave. Quando é considerado cortisol baixo, voltando para um tema que eu tenho falado bastante, a gente tem referências laboratoriais? Temos. Eu considero o padrão ali ouro, é o cortisol salivar, mas muitas vezes eu peço o cortisol sérrico quando a pessoa não consegue fazer o salivar. Mas o que mais é importante, gente, é a gente associar sinais e sintomas. Pode ser que o seu cortisol tenha em um parâmetro que parece bom, mas você está ainda com muitos dos sintomas. E por isso que eu trabalho tanto com sinais e sintomas. Porque ele está sendo produzido, mas ele não está conectando no receptor que ele precisa. Ou naquele dia estava bom, mas nos outros dias geralmente está ruim. Então a gente considerar, tem esse cansaço ao longo do dia, tem esse cansaço pela manhã. Quem está realmente com cortisol baixo sente cansada ao longo do dia. Chega no final do dia esgotada, tá? Hoje mesmo eu falei com uma pessoa, falou, Pri, eu tenho vontade de dormir na garagem, de tão cansada que eu tô. Então é esse nível mesmo de falta de energia muito, muito grande. A Paulinha falou uma coisa bem interessante. Pri, fico com tontura na TPM se como algo doce de manhã. Isso tem a ver com cortisol ou glicemia? Tem a ver com a glicemia. Mas se o seu cortisol tá alterado, você fica com a glicemia mais instável. No geral, não é interessante a gente comer coisas doces de manhã, principalmente se for um doce mesmo. Então, por exemplo, você acordar e comer um pão com geleia. Não é interessante pra ninguém, tá, gente? Porque de manhã e à noite, a gente tá com a parte da glicemia muito mais sensível. Se você comer um pão com geleia depois do almoço, depois de ter comido o prato de salada, vegetais refogados, carne, arroz e feijão, você vai ter um impacto menos pior do que se você comer um pão de geleia logo ao acordar ou logo antes de dormir. Isso é muito importante, isso chama crononutrição, que é a relação dos alimentos com o horário do dia que a gente está comendo aquilo. Quando a gente está de manhã, a gente já está com esse aumento de cortisol natural. Se esse aumento é muito grande ou é muito baixo, a gente vai ficar ainda mais sensível a essa parte da glicemia, tá? Mas um padrão, um sintoma também de cortisol muito baixo, a gente ter a tontura ortostática. Então você está sentada, você se levanta, você fica um pouco tonta. Você está sentada no carro, você vai sair do carro, você fica um pouco tonta. Lembra, o eixo que regula o nosso equilíbrio, a nossa homeostase, está quebrado.
Quando a gente está sentado e levanta, a gente precisa ter uma regulação para quê? Para contrair mais os vasos, para esse sangue não descer tudo, para ele subir para o cérebro, né? Para a gente redistribuir esse sangue de uma forma adequada. E quando a gente está com esse eixo que regula tudo isso quebrado, a gente não consegue fazer isso de forma adequada. Então, pode ser um dos sintomas. Quem tem deficiência de ferro muito intensa também pode sentir isso, mas essa parte do cortisol é um dos sintomas, tá? Um dos momentos que mais senti essa desregulação do cortisol foi no meu... Eu nem gosto de chamar de puerpério, porque puerpério a gente pensa geralmente 45 dias depois, né? Mas foi realmente depois que meu filho nasceu, assim, depois de 1 ano com restrição de sono e trabalhando, eu já tava esgotada, né? E amamentando, eu amamentei ele até 2 anos e 11 meses, então, assim, foi muito, muito intenso. Então eu sentia tudo isso que eu tô falando pra vocês, né? A tontura ortostática, a hipotensão ortostática, a dificuldade de resolver problemas, esse cansaço imenso, né? A flutuação da glicemia, tudo isso muito, muito importante, gente. E nós, mulheres, eu tenho falado isso pra vocês, né? A gente tá mais suscetível às flutuações hormonais, tanto do tal do estrógeno e da progesterona, que a gente vai passar pela predominância estrogênica, mas muito da parte do cortisol também. Porque se nós formos pensar, a gente ainda carrega muitas responsabilidades. Até nessa conversa que eu tive hoje, que eu mencionei pra vocês, que eu trabalhei com ela, foi justamente isso. Você precisa demandar algumas coisas. Não dá pra gente ser perfeita, ter uma casa perfeita, eu não deixo ninguém limpar porque eu limpo melhor. Não dá pra gente ser a mãe perfeita, não deixo meu filho com ninguém em nenhum momento porque eu faço melhor. Ai não, o meu trabalho tem que também ser a melhor. Esposa tem... Não dá, né? Então, algumas coisas a gente tem que escolher as batalhas que a gente vai lutar. Se a gente quiser lutar todas as batalhas, você vai ser uma guerreira exausta, caída no chão no final do dia. Então, pra gente lutar essas batalhas bem lutadas, entendendo o que vai mais valioso pra mim, né? O que é o meu propósito agora, o que é a minha prioridade agora, a gente tem que escolher essas batalhas e passar a demanda de algumas coisas. E esse passar a demanda de algumas coisas é se permitir não ser perfeita, né? Se permitir que não esteja do jeito que você idealizou na sua cabeça, tá? Então muitas vezes eu sinto que esse comportamento é que nos leva a essa exaustão também de demandas infinitas que nunca acabam e que a gente nunca tem um tempo pro prazer, tá? Inclusive, nessa questão de estudos, falando de cortisol, algo que é muito legal no hormônio que chama ocitocina. Então a gente tem a liberação da ocitocina ali, por exemplo, se fala mais no processo de amamentação, em contato com o bebê, mas a gente tem liberação de ocitocina, por exemplo, se a gente encontra com algumas amigas mulheres, se a gente encontra com alguns amigos, né? Não precisa necessariamente ser mulheres, se a gente abraça alguém, por mais, eu tenho um tempo ali, mas acho que, se eu não me engano, é mais de 2 minutos, se a gente tem um animal, se a gente faz coisas que nos dá prazer. Então, as coisas que às vezes a gente ignora, porque são... é só mais um evento social, é só mais uma questão que parece bobinha, podem ser terapêuticas e muito terapêuticas para quem está com desregulação do cortisol. Tá? Desde que você... porque muitas vezes, tanto mulheres quanto homens, quando estão muito estressados, acabam indo muito para as fontes de prazer imediato, então além do doce, bebida alcoólica, né? Então isso acaba nos colocando nos ciclos viciosos. Mas se você escolhe essas interações sociais de um jeito inteligente, eu vou entrar num grupo, sei lá, de vôlei, de crochê, de cerâmica, vou fazer uma trilha, né? Tudo isso é muito terapêutico, sim, tá? Desde que você esteja com pessoas que elevam sua energia, né? E que não que destroem. A Tati falou de um outro sintoma que é perfeito também, gente. Eu fico insuportável, não consigo lidar com barulho, desligo tudo, fico nervosa. A sensibilidade a som, a sensibilidade à luz. Você vai em um lugar, sei lá, você ligou o liquidificador e você não suporta o barulho do liquidificador e pessoas falando ao mesmo tempo. A TV ligada no restaurante e aquele barulho de pessoas conversando. São sintomas desse cortisol mais baixo também. Você fica hipersensível. Por isso que depois que eu passei por isso, eu respeito muitos idosos, assim, que reclamam dessa questão do barulho, porque é realmente muito, parece que estão te agredindo fisicamente, tá? Então é um ponto bem importante pra a gente olhar. A Gabriela fez uma pergunta legal. Menstruação irregular e desbiose intestinal podem estar relacionadas ao cortisol? Podem. Então, a menstruação irregular tem vários fatores, mas um fator importante é o cortisol. Então, ele pode
principalmente diminuir a sua progesterona ali e deixar o seu ciclo mais curto, tá? E piorar muito os sintomas pré-menstruais, principalmente esses que vocês falaram, TPM, fico insuportável, fico muito irritada, tá? Tem fatores nutricionais super importantes que podem ser consequência dessa alteração do cortisol, mas que também pontualmente podem ajudar a melhorar esses neurotransmissores calmantes. Em relação à desbiose, Gabi, a gente tem alguns fatores indiretos, então a gente tem várias coisas que podem causar desbiose. Vou começar pela primeira delas, que é uma digestão ruim. Olha só, pra gente fazer uma digestão boa, a gente precisa estar com o sistema parasimpático ativado. O que o sistema parasimpático faz? Ele vai liberar enzimas digestivas e vai permitir com que o seu corpo faça uma boa digestão daquele alimento. Se um alimento não é bem digerido, é como você deixar uma melancia em cima da sua pia por 5 dias. Você vai voltar, ela vai estar cheia de mosca e fermentando e apodrecendo. Então, sempre que a gente não digere bem um alimento, esse alimento vai apodrecer dentro do nosso corpo. Que basicamente bactérias vão digerir aquele alimento, tá? A gente tem bactérias que a gente quer que façam digestão de fibras, por exemplo, mas tem bactérias que às vezes vão digerir coisas que a gente não consegue digerir direito, por exemplo, uma proteína. E essas bactérias a gente não quer tanto assim. Então, se a gente tá nesse padrão estressada, o que mais afeta hoje? Celular. Você vai comer com o celular ligado. Então, você não se permitiu o parasimpático, parar. A gente começa a entrar num padrão de desbiose também. A gente começa a não digerir bem os alimentos. Tá? Então, o primeiro ponto que pode piorar essa desbiose. E o segundo caminho é que o estresse por si só aumenta a tal da permeabilidade intestinal. Quem aqui já ficou estressada e começou a ter processo alérgico, por exemplo? Quem aqui já ficou estressada e começou a ter mais dor? Ou manifestou uma doença autoimune que estava silenciosa? Sei lá, uma psoríase, alguma geralmente na pele é mais fácil de ver. Então, nesse processo de estresse, ele também aumenta muito essa permeabilidade intestinal. E se já tem um ambiente ali que está disfuncional, como uma desbiose, a gente piora mais ainda, porque essas substâncias que estão disfuncionais vão entrar para dentro do nosso intestino, entrar no nosso corpo e estimular fatores inflamatórios e tudo mais, tá? Então tem sim, eu falo que a gente muitas vezes negligencia o tanto que as alterações do cortisol podem afetar o nosso corpo. Seja por questões emocionais, seja por esses picos de cortisol ao longo do dia, e seja pelo desrespeito ao ciclo circadiano, tá? Que é o que eu quero falar um pouquinho mais aqui pra vocês. Que é a primeira ação que eu quero que vocês comecem a praticar, gente, pra regular o cortisol, tá? Então, lembrando lá no comecinho da nossa conversa, que eu falei pra vocês aonde que o cortisol é do dia e a melatonina da noite. O cortisol é do sol e a melatonina da lua. Muitas vezes é a coisa mais básica que a gente precisa fazer e começar a estimular é esse respeito ao ciclo circadiano. E cada vez mais é difícil, justamente porque a gente tem a luz artificial hoje. A gente tem esses estímulos. Não sei, por exemplo, quem trabalha em shopping acho que perde a noção do que é dia e noite. Às vezes, se a gente está em um contexto de um ambiente muito fechado, a gente perde a noção. Se a gente chega em casa cansada e tá viciado numa dopamina rápida, a gente vai pro celular e fica naquela assim, é basicamente como se a gente estivesse pedindo me divirta, me alivie, me dê prazer. Então a gente fica ali no celular. Então esses estímulos de luz são um gatilho super importante para essa desregulação do nosso ciclo circadiano e consequentemente do nosso cortisol, tá? Então o que eu quero que vocês comecem a fazer a partir de hoje, tá? Para vocês testarem o quanto isso impacta na disposição de vocês. Para algumas pessoas talvez sintam um efeito mais intenso, porque talvez é uma única coisa que você precisa ajustar. Para quem já está com depressões de nutrientes maiores, talvez precise trabalhar nessas depressões de uma forma, né, mais intensa também, tá? Mas o que vocês vão fazer é, pelo menos 2 horas antes de dormir, desligar as telas. Então, se você não consegue mudar a rotina da sua família toda ainda como uma opção, você vai se isolar dessa questão das telas, tá? E você vai tentar fazer uma outra atividade que é calma. Então pode ser ler um livro, eventualmente até um Kindle, deixa na luz ali mais apagada, isso já vai ajudar bastante você. Sei lá, você vai tomar um banho, vai cuidar de você nesse momento 2 horas antes. Talvez vai ler um livro pro seu filho, mas desligar as telas pelo menos 2 horas antes, tá? Dentro da sua casa, se você não tem ainda esse ambiente,
pense, talvez, aí se tiver oferta de Black Friday ainda de imóvel, de coisas que decoração de casa, né? Em comprar um abajur, em comprar luzes que deixam o ambiente mais acolhedor e mais fechado, digamos, né? Com menos intensidade dessa luz. Porque isso vai ajudar também ao seu corpo entender que ele tá desligando. Só a gente olhar pra natureza, a gente não tá no meio-dia e de repente a gente apaga a luz e vira tipo noite. A gente tem um processo do entardecer que vai reduzindo aos poucos até a gente ficar numa escuridão maior. Então, o nosso corpo também é assim. A gente não vai, tipo, tô aqui, sei lá, falando com a minha família, assistindo TV, de repente é hora de dormir, galera. Deito na cama, apago a luz e durmo. Não vai. Tá? Então, esse processo cria um processo do entardecer dentro do seu ambiente interno também. Isso é muito importante, tá? A gente tem chazinhos que ajudam a reduzir cortisol, como o chá de valeriana, que vão estimular mais o canal de GABA, como o chá da erva cidreira e melissa, né? Então, aquele capim-limão, que é aquele matinho mais comprido, e a melissa, que é o capim, que é a cidreira pequenininha, a folhinha, né, a cidreira folha, são dois muito legais e super gostosos, tá? As próprias fontes de vitamina C nesse horário ajudam muito, mas não pensem que suplemento vai salvar a vida de vocês se você não mudar esse básico, se você tá o dia inteiro com estímulo de cortisol. Enfim, entra até o que vocês comem no jantar, que é a parte do pico glicêmico, que eu não vou abordar um pouco aqui, mas também são questões pra gente trabalhar. Durante o dia, logo que você acordar, você vai abrir a janela, você vai abrir a luz, não olhe pro celular logo que você acorda, não veja, vai pra luz, vai pro dia. Se você tá num ambiente que você pode ir pra fora, numa casa, num quintal, tente ficar ali uns 10 minutinhos, olhando em direção ao sol com os olhos fechados, ou dependendo da angulação que ele tiver, dá até pra olhar com os olhos abertos. Se tiver um dia mais nublado, prolongue esse tempo. Se você não tem essa disponibilidade, olhe pela janela. Então, o que eu geralmente faço, eu abro minha janela, do lado esquerdo tá o sol nascendo, eu olho pro sol um pouquinho ali, tá? Porque a radiação que a gente tem num ambiente aberto é muito maior do que num ambiente fechado, mesmo que esteja iluminado, mesmo que você não precise acender as luzes. Então, a gente fala de 10 mil lux, né? É uma quantidade de iluminação, de luminosidade muito maior. E é isso que faz a gente despertar durante o dia, tá? Isso faz uma diferença gigantesca no seu dia. E espere pelo menos 1h30 para tomar o seu café, para você ter esse estímulo natural do cortisol pela manhã, tá? Eu gosto de incentivar, você não precisa fazer uma atividade física pela manhã, se não tá na sua rotina, mas incentivar algum movimento. Você pode dar alguns pulinhos, você pode fazer 10 agachamentos enquanto você está escovando o dente da patente do seu banheiro. Então, estimular esse movimento do corpo também é uma forma de estimular a liberação do seu cortisol, tá? E sabe de uma coisa? Um ótimo parâmetro para vocês verem como tá o cortisol de vocês é se você tem estímulo evacuatório ao acordar, ou seja, você tem vontade de fazer cocô logo ao acordar, porque isso indica uma liberação de cortisol também. Se você só faz cocô depois do café, de tomar café da manhã, ou depois de tomar café mesmo, você precisa de um estímulo ali do alimento para o seu intestino se movimentar. Mas se você tem esse estímulo do cortisol, você naturalmente vai ter esse estímulo evacuatório pela manhã, tá? Então, é um parâmetro aí para vocês saberem também como tá o cortisol de vocês. Se vocês começarem a fazer cocô logo depois de acordar e não faziam, vocês me mandam uma mensagem que eu quero saber, tá bom? Bom, a Bela falou qual dieta é recomendada para cortisol. Bela, você tá no ciclo da mulher, né? Então, é a dieta pro seu arquétipo hormonal, tá? Mas é a dieta pro arquétipo. Então, a gente vai ter tanto o cortisol alto, o cortisol baixo e o cortisol invertido. A gente tem esses 3 tipos de cortisol lá, né? Então, para cada um, a gente vai ter uma dieta específica. Se eu tô com cortisol baixo, eu vou focar em restauração. Se eu tô com cortisol alto, eu vou focar em acalmar. Então, tudo que acalma, tudo que estimula os canais de GABA. Eu também vou ter que repor alguns nutrientes, né? Mas eu não vou ficar focando em estimular demais o meu corpo, tá? E se eu tô com cortisol invertido, eu vou fazer estímulos pela manhã de acordar e fazer estímulos de acalmar à noite, tá? Então essas duas coisas acabam sendo bem importantes, tá?
A Pri falou, mesmo a luz bem baixa e filtro de luz azul no celular? Mesmo, Pri. Eu também tenho filtro de luz azul no meu celular. Inclusive, se vocês não têm, coloquem um filtro de luz azul no celular de vocês. Mas a intensidade da luminosidade é muito forte, tá? Então isso acaba, assim, alterando o nosso estímulo de melatonina, tá? É só você ir para uma chácara que não tem internet um dia e você vai ver como o seu corpo descansa diferente, como é esse processo, às vezes, sei lá, de você ficar na varanda vendo um pôr do sol, e como isso traz esse processo realmente do seu corpo ir relaxando e se acalmando, tá? É por isso que naturalmente, né, as pessoas quando não tinham luz, elas dormiam junto com o sol e acordavam junto com o sol também, tá bom? Então todas essas coisas são importantes, tá? Quem perguntou, Pri, agora só tem seu app ou ainda tem o Ciclos da Mulher com você acompanhando e fazendo lives? Não, a gente tem ainda o Ciclos da Mulher, tá? O aplicativo é a ferramenta de ação, de direcionamento do Ciclos da Mulher, é a espinha dorsal do Ciclos da Mulher. Mas se você quer ter conhecimento, autonomia, né, e o meu acompanhamento, tem que participar lá do Ciclos da Mulher, das aulas, dos encontros, do Tira Dúvida, assistir os conteúdos para ter esse processo de autonomia, tá? E o que eu acho muito legal é que, mesmo em consulta, quando eu falo para as pessoas, é diferente de quando você... Nossa, todos esses sintomas que você me falou, sem estar falando pessoalmente comigo, sem me perguntar, me descrevem. Então, quando essa ficha cai, a força para mudar, a força da ação é muito maior, porque aquilo fez sentido para você. E pelo menos para mim, eu tendo a fazer coisas que eu entendo, que façam sentido. Acho que é assim pra, né, a maioria de nós. Ou eu vou beber água porque eu entendi que me dá dor de cabeça se eu não beber, né? Que se me dá pedra nos rins, que eu preciso hidratar meu corpo. Não, se eu não sinto sede e me falam para beber água, talvez eu não beba, né? Então, quando as coisas fazem sentido, a gente tende a estar um pouco mais ligada nisso. E só a gente tá com a gente 24 horas por dia, né, gente? Só a gente sabe o que a gente realmente pensou, o que a gente sentiu, o quanto a gente se movimentou, as vontades que a gente teve. Então, o tratamento, o acompanhamento fica muito mais fidedigno, porque é você que tá ali se olhando e trazendo esse olhar, tá? Por mais que ele esteja te acompanhando nesse processo. Soneca após o almoço. O que os estudos falam é que até meia hora de sono durante o dia pode ser bom e restaurativo, principalmente se você teve uma restrição de sono. Agora, se for mais de meia hora, pode já atrapalhar, tá? Eu acho que pode ser super bem-vindo, principalmente para quem acorda muito cedo ou se teve uma noite mal dormida. Eu acho que é super importante. Mais do que às vezes você ficar se arrastando ao longo do dia, tentando, né, tomar alguma coisa para te estimular ali. Eu mesmo, às vezes, eu deito 5 minutos, às vezes não dá nem 10, eu já me sinto, assim, restaurado. Daí meu marido fala, nossa, mas você já acordou? Sim, já era só uma deitadinha mesmo e já tô pronta, né? Então isso, eu sei que nem todo mundo é assim, mas se você consegue se restaurar dentro de 30 minutos, pode ser algo muito bom também. Gente, é isso. Quem gostou aqui do papo, eu gosto muito de falar de cortisol. Acho que é algo muito presente, já foi muito presente na minha vida, ainda tem os meus desafios e é muito presente na nossa modernidade, né? Esse processo da gente estar trabalhando sempre nisso. Então, a proposta dos Ciclos da Mulher, a gente está trazendo esses encontros também, vocês estarem ali no processo de trabalhando todos esses pilares, esses hormônios. Por mais que eu use suplementos, eu entendo que os suplementos não são a coisa milagrosa, né, que vai mudar a nossa vida do avesso. É muito mais a gente entendendo essas bases. E dá pra perceber que eu sempre falo dessas correlações, né? Então, eu tô com problema na progesterona, poxa, mas pode ser do cortisol. Eu tô com problema no cortisol, poxa, mas pode ser da insulina. Então, a gente vai tendo mais clareza mesmo, vai abrindo a nossa mente sobre essas questões e a gente consegue entendendo de onde estão vindo os desequilíbrios, tá? Por mais que a gente não vai ter nunca uma vida perfeita, 100% zerada, né? A gente entender de onde está vindo, a gente conseguir parar, respirar e tomar alguma ação sobre aquilo, mesmo que seja um shot adrenal 3 vezes ao dia, mesmo que seja um adaptógeno, mesmo que seja esse ajuste das luzes e ir mudando, já é muito importante. Já que o Ciclos da Mulher, então, é o meu método principal, né? A gente tem o Ciclos da Mulher, tem uma alimentação cíclica. O Ciclos da Mulher é focado em restaurar essa parte do metabolismo como um todo, do metabolismo feminino, de toda essa questão
de vocês se conhecerem também, de vocês, né, adquirirem esse conhecimento. E aí agora, na Pink Friday, eu lancei o aplicativo, então as minhas alunas já estavam testando, mas eu trouxe para vocês disponibilizado esse aplicativo, que é o Oráculo de Sintomas. Então ele basicamente vai te dar um norte de 7 pilares, como está o seu momento hormonal agora, um cortisol alto, um cortisol baixo. Na verdade a gente tem 11 tipos de arquétipos, né? Então ele vai te dizer qual você precisa trabalhar, vai te dizer de deficiências nutricionais, da glicemia, de neurotransmissores, da parte digestiva, intestino, se tem parasitas, estamina que precisa trabalhar. Então ele vai ser um guia de ação. O método, a gente trabalha muito esse acompanhamento, essa comunidade onde vocês estão sempre se conversando, onde eu estou sempre trazendo conteúdo novos, diferentes. O acompanhamento, e o aplicativo traz a ação, esse é o guia de bolso ali, o que precisa focar naquele momento, tá? Então, agora, na Pink Friday, a gente tá com desconto para vocês entrarem. Deem uma olhada ali no link da bio, e ainda tem a inclusão do alimentação cíclica, que é uma forma de sincronizar a sua alimentação com o seu ciclo menstrual. Então, depois que você regulou o seu metabolismo, você vai trabalhar conforme o seu ciclo. Poxa, eu sei que no período pré-menstrual eu estou com o cortisol mais instável, eu estou com a glicemia mais instável, a minha cafeína está metabolizando mais lento. Então, eu vou usar as estratégias para essa fase do meu ciclo. E assim eu consigo me manter mais estável, sem chegar a um desequilíbrio muito grande do cortisol, sem chegar a ter uma deficiência de progesterona e estar gotejando antes do ciclo, sem estar com aquela irritabilidade toda, né? Até esses dias, alguém que tinha chegado recente do perfil falou: poxa, mas esses sintomas pré-menstruais não são normais? Então, assim, a gente normalizou tanto esses sintomas a ponto de aprender a conviver com eles e achar que faz parte. Mas não, você pode ter um ciclo onde você não tenha nenhuma flutuação de humor, onde você tá mais focada e concentrada, sim, onde você não tem depois desconfortos com a menstruação, fluxos intensos. Isso é possível, tá? Vocês vão viver esse ciclo suave ao longo do mês. E se eventualmente tiver alguma coisinha ali fora, você sabe o que usar. Você vai lá no módulo de ginecologia nutricional, você faz o seu oráculo de sintomas, você vai usando estratégias para mudar isso, tá? Então, esse olhar de se acostumar com esses desequilíbrios, essas dores, é o que eu quero trazer aqui. Gente, a gente não precisa sofrer por ser mulher, a gente não precisa sofrer porque a gente menstrua, a gente não precisa sofrer porque tem os ciclos muito intensos, né? Então, até recentemente na aula eu trouxe questões desde 1500 as mulheres estão sofrendo e continuam. A gente está em 2024 e não mudou. Continuam as mesmas questões, tá? Então, muito porque a gente tem muito dessa questão dos hábitos, da nutrição influenciando em tudo isso. E a nutrição é uma ciência muito nova, se formos ver, mas muito também porque aceitamos, estigmatizamos, e até a ciência, né, para vocês terem uma noção, eles investem mais, muito mais, em disfunção erétil do que em endometriose. 28 vezes mais. É um estudo da McKinsey. Então, assim, a gente ainda acha que realmente estão olhando para a saúde da mulher, sabe? É realmente uma coisa que eu fico muito, muito indignada, né? As mulheres estão há gerações aí passando por questões e sofrendo, e eles estão investindo em disfunção erétil, né? Pelo amor de Deus. Ainda tá assim na promoção da Pink Friday, tá? Meninas, fica até o final da semana. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato ali no WhatsApp. Eu não lembro se na página ou aqui no meu perfil mesmo. Eu tô tentando olhar tudo pra gente conversar. É 1 ano de acesso, tá? Então, é 1 ano onde a gente tem encontros mensais, é 1 ano onde eu tiro as dúvidas de vocês, é 1 ano onde tem um grupinho super bacana ali. A gente tem grupinhos específicos também, então tem o grupinho central, principal, tem o grupinho, por exemplo, da acne, tem um grupinho do emagrecimento, tem um grupinho da perimenopausa, tá? Então a gente vai fazendo em grupinhos também. Realmente, assim, a gente passa anos... Imagina, todo mês, né? Todo mês a gente se acostumou com uma dor e a gente se acostuma com isso e vai vivendo uma vida medíocre, às vezes, né? Então, e são questões que, às vezes, nossa, em um reset, em 2 semanas a pessoa já mudou, já tá se sentindo mais disposta. Um dos relatos que eu mais recebo é: Pri, estou acordando mais disposta. E que gostoso que a gente sentir isso, né? E quanto que isso influencia não só na nossa saúde, mas nas coisas ao nosso redor. Agora eu consigo não ficar irritada com o meu filho.
né? Isso influencia na educação do seu filho. Você tem às vezes vontade de bater nele toda TPM, ó, você consegue não ficar irritado, você consegue escutar ele. Agora eu consigo seguir com os meus projetos, eu não toda vez começo a academia e paro no período pré-menstrual porque eu tô cansada, tô exausta, eu tô com cólica. Agora eu consigo seguir com, sei lá, com o meu empreendedorismo, né, com o meu lado profissional. Então, são coisas que a gente se acostuma a viver ruim. Como assim, galera? Né? Como assim? Vamos sair dessa prisão, vamos emancipar essa prisão aí, tá? O aplicativo chama Oráculo de Sintomas. Vocês podem baixar tanto na Google Play quanto na Apple Store. Vocês vão ter acesso ao primeiro oráculo, que é de deficiências nutricionais. Por isso que eu tenho compartilhado ali os prints dos oráculos de quem baixou o oráculo e compartilha comigo como tá as deficiências, e eu geralmente pergunto o que tá acontecendo, né? Então, tava com resistência à insulina, vários policísticos, tinha deficiência de cálcio, que realmente influencia nessa parte da modulação glicêmica. Tá com todos os nutrientes depletados e mesmo assim se alimenta super bem. Ou a digestão tá ruim, ou tá nesse período de cortisol muito baixo, depressão de muito longo prazo, tá? Tá com muita dor no seio, fluxo muito intenso. É comum aparecer deficiência de iodo, que tem conexão. Então, no primeiro oráculo, a gente já consegue explicar muita coisa do que tá sentindo, do que está acontecendo de sintomas, porque a gente olhou para você, para os sintomas. Eu não fiquei só olhando para os seus exames, tá? Por mais que lá vocês tenham sim um material de referência de idealidade de exame. Qual que é a diferença da idealidade para o padrão do laboratório? Por exemplo, se você está com uma alteração na tireoide, um hipotireoidismo subclínico que está te deixando constipada, que está te deixando ganhar peso, que está te deixando letárgica, muito cansada, às vezes até com uma fala mais lenta. E você tá com 3,5, por exemplo, no exame de sangue. Dentro da referência do laboratório tá tudo bem. Dependendo do profissional que você for, ele pode falar que tá tudo bem. Ou ele pode falar assim, vamos acompanhar. Vamos acompanhar é basicamente, quando chegar em 5 eu te dou remédio. Esse vamos acompanhar me irrita profundamente, porque é como se você tivesse com vazamento na sua casa e você fala, vamos acompanhar. Quando a parede estourar, a gente arruma, tá? Então, esse processo de olhar a idealidade dos exames, você vai entender que, ó, o ideal é 2,5. Se tá com 3,5, já tem alguma coisa acontecendo. E aí você faz o oráculo do arquétipo e você vê que você realmente tem um arquétipo de hipotireoidismo subclínico ou hipotireoidismo celular. E aí você tem as orientações para trabalhar nisso, tá? Então, é realmente um caminho pra gente ir trabalhando com saúde, não com doença. Quando a gente trabalha com referência de exames, quando a gente trabalha com diagnóstico, a gente só trabalha na doença. A gente só trabalha quando o perrengue já está instalado. A gente só trabalha quando não tem mais jeito, né? E quando a gente trabalha com a saúde, a gente trabalha em restaurar o corpo, em ficar melhor do que eu estou, em ter vitalidade, em ter a minha melhor forma, em ter a saúde mental que eu quero, tá? Então acho que essa é a grande diferença do que eu busco compartilhar, busco de saúde. Galera, não vamos ficar esperando a doença, não vamos ficar acompanhando para esperar acontecer, tá? E se você acredita que os desequilíbrios que você tem são muito consequência dos seus processos, e aí quando eu falo dos seus processos, eu não tô desacreditando que você se alimenta mal, mas eu imagino que talvez você não sabe se proteger contra contaminantes ambientais, que você não sabe detoxicar os seus hormônios, que você não tem uma visão da alimentação cíclica. Então, são processos que às vezes você tá se cuidando, mas você só não tá com o olhar certo para aquele seu cuidado. E aí, por isso que a gente vai engrenando nesse estado até chegar no estado de doença, tá? E a gente tem que ter um olhar para mudar isso muito antes, pra gente realmente não deixar o tempo passar e depois não ter mais o que fazer. Beleza, gente, obrigada pela presença de vocês até aqui, espero que tenham uma boa semana. Eu quero fazer outras lives essa semana. Eu vou colocando os temas ali pra vocês me ajudarem a votar na enquete, tá bom? Então fiquem de olho ali no Stories pra vocês me ajudarem nas próximas lives e vocês também não perderem nenhuma aula aqui, tá bom? Até mais!